terá. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por esta tarde em nossas vidas, pelos teus cuidados. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor proporcionou às nossas vidas durante todo o transcorrer deste dia. Obrigado, Deus, por tua provisão. Obrigado, Senhor, por ter plantado, Pai, o desejo em nossos corações de estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor. Oh, Deus, obrigado por cada vida que recebe este trabalho, Senhor Deus, em seus lares. Canalize pessoas, Pai, para receber a tua palavra. Todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Sim, Deus, esta é a hora de te adorarmos. Este é o encontro que o Senhor marcou com cada um de nós. Obrigado, Deus, por chegarmos aqui. Obrigado porque o Senhor estava nos esperando. Obrigado, Deus, porque o Senhor chegou primeiro. Obrigado porque o Senhor recebe cada vida. Ó Deus, mais do que eles mesmos recebem esta transmissão, o Senhor os recebe. Os recebe para falar diretamente com cada um. Toma, Senhor, o teu lugar em nossas vidas. Toma o teu lugar na direção deste culto. Obrigado, Deus, porque aqui estamos, Pai. Nós estamos te obedecendo, Pai. Estamos indo ao teu encontro. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade de te louvarmos, de engrandecermos o teu nome. Obrigado, Deus, por esta primeira parte deste culto, que é um momento de louvor. Te agradecemos antecipadamente, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor ainda há de prover as nossas vidas durante, Pai, este culto. Toma o teu lugar nas nossas vidas, nas nossas casas e nas nossas famílias. Toma a direção, Senhor Deus, deste culto. Toma, Senhor Deus, a minha vida em tuas mãos como instrumento do Senhor, para ser, ó Deus, voz do Senhor nesta tarde, boca do Senhor nesta tarde, para todos quantos assim desejarem receber esse trabalho do Senhor em suas vidas, em suas casas e em suas famílias. Assim nós oramos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito boa tarde a todos. Seja muito bem-vinda minha irmã Helena Batista, a todos quantos assim também se achegam através deste aplicativo. Você coloca o seu nome aí também, que eu quero também poder me dirigir a você, apresentar o seu nome também ao Senhor. Fique à vontade para participar. Amém? Esta é a Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. O novo e vivo caminho que nos consagrou e que nos trouxe a paz. A Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho, Minovica, ela funciona aqui no Facebook, por enquanto ainda de forma online. Estamos nos organizando como igreja e o meu coração, embora queime de vontade de estar abrindo pelo presencial, há muito ainda o que fazer. Eu só ouço de Deus: a minha graça te basta. Então assim eu ando no passo de Deus, agradecido pelo que Ele tem feito até aqui, pelo que Ele tem me proporcionado e pelo trabalho que tenho feito até então. Eu sou muito grato ao Senhor pelo trabalho que tem sido, sim, recebido pelas pessoas. Fico grato que tem sido um trabalho que tem trazido um retorno maravilhoso, não só à minha vida, mas também de Deus para a vida de todos aqueles que recebem este trabalho da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho.
Estamos aqui aos domingos. Estivemos no nosso primeiro horário às 8h30, tratando de um assunto muito maravilhoso, no texto da pesca maravilhosa, e do quanto o Senhor tem para fazer de maravilhas em nós, por nós e através de nós. Mais uma vez aprendemos que nós somos ferramentas nas mãos do Senhor, ferramentas para que sejamos instrumentos dele, para que possamos abençoar outras vidas, e não tão somente receber as bênçãos, mas também sermos objetos, instrumentos de bênçãos nas vidas de outras também. Nesta oportunidade, antes de compartilhar desta palavra que eu tenho, deste pão maravilhoso, que é algo que eu quero compartilhar e é de um assunto que eu muito gosto, fala de oração. Eu quero tratar com vocês, mas antes, eu quero lembrar que nós temos um trabalho, a nossa agenda semanal, de segunda a sexta, nós temos a Oração Acorda Brasil, que funciona aqui no Facebook de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. O nosso devocional, o nosso momento de estarmos diante do Senhor, o nosso momento de a sós com Deus. Sim, é um momento em que nós temos a oportunidade de sermos íntimos do Senhor. Para quem é assim como eu, lá do tempo passado, que entende que a oração é o nosso veículo de comunicação com Deus, é uma coisa que está gravada no meu coração. A oração é o nosso veículo de comunicação com Deus. Já dizia o bispo Roberto McAllister no seu devocional na Rádio Relógio: eu sou desse tempo. Respeita, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, eu quero compartilhar isso que eu aprendi. Eu aprendi isso e eu quero compartilhar com os amados. Este momento, este devocional, de estarmos juntos novamente, ali em oração, buscando a intimidade com o Pai. Amém, minha irmã? Você também é desse tempo, né? Eu falo com alegria, com emoção. Eu estava ali, a cada 5 minutos de devoção bíblica, está tudo aqui, ó. E quem vos fala é o bispo Roberto McAllister. Que maravilha que era ouvir as pregações dos devocionais a cada 5 minutos de cada hora, lembra? Que maravilha que era. Então, amados, eu estou aqui fazendo esse trabalho que antes eu até ficava assim: um dia quero fazer parte de um trabalho desse, um dia eu quero poder fazer um trabalho de oração como este, e sem nenhum porquê dizer, ou omitir, melhor dizendo. Fiz a oração do Pai Nosso com o nosso Pai pela Igreja Missionária Rio de Vida. Foi algo maravilhoso, mas ainda assim eu queria colocar da minha maneira, colocar o meu molho, da maneira que eu gosto, da maneira que eu aprendi, e graças a Deus, fiz um bom trabalho fazendo a oração do Pai Nosso com o nosso Pai. Mas hoje eu faço um trabalho para Deus da maneira que eu vejo, que dentro da minha visão, sem fugir à vontade do Senhor. Então, convido a todos que assim desejam participar da Oração Acorda Brasil. É um nome sugestivo para que nós venhamos acordar e já ter esta predisposição de estar na presença do Senhor. Acordar e buscar o Senhor em oração. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu, que eu estou exercendo isso atualmente com os meus filhos aqui, de poder participar com eles deste devocional. Fico muito grato a Deus de poder trazer este devocional, mais do que para dentro da igreja, para dentro da minha casa. Poder ter este devocional também em família. E louvado seja Deus que eles participam. Quero que eles estejam a cada dia inclinados a passar isso à frente, porque nós temos visto que esta geração realmente é uma geração fraca. Mas a gente pode mudar isso. A gente que é da geração antiga, a gente pode chegar e instruir os nossos filhos, para que na nossa geração ela não venha se tornar de maneira nenhuma enfraquecida, mas continuar fortalecida, passar estes ensinamentos à frente. Oração Acorda Brasil de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Se você deseja participar, pegue aí os seus pedidos de oração, fique à vontade, ore juntamente conosco. Será um prazer compartilhar as nossas orações. Oramos pelo Brasil, pelos brasileiros, oramos pelas famílias, pelas igrejas, oramos por tudo aquilo que é pertinente às nossas vidas. 20 minutinhos, às vezes eu passo um pouco, mas são 20 minutos que a gente está ali tendo uma palavra de norte para as nossas vidas, e logo após a oração, para que Deus venha nortear aquele nosso viver diário. Amém?
De segunda a sexta, mais uma vez, às 8 horas da manhã, a oração Acorda Brasil. É isso, vamos agora compartilhar também de um assunto, como eu disse, muito maravilhoso, que é a oração. Amém? Então vamos lá, eu quero compartilhar o texto que está em Jó 35. Jó 35, eu separei aqui do verso 12 ao 16. E recomendo esse Jó 35, se assim puderem, e tratarei deste texto, talvez amanhã ainda, na oração de amanhã. Porque tem muito a dizer este texto de Jó 35 às nossas vidas. Então, Jó 35, eu quero tratar do verso 12 ao verso 16. Este capítulo contém 16 versos. E é um capítulo rico. É um capítulo que a gente tem que olhar com os olhos espirituais, para entender o que Deus diz às nossas vidas, não só de maneira literal, mas de modo espiritual também. Jó 35, do verso 12 ao verso 16. A minha tradução é Almeida Revista e Atualizada. Obrigado, minha irmã, já colocou na tela. E eu leio assim: clamam, porém, ele não responde. Esse ele é Deus. Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios, Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua casa está diante dele, por isso espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Pai querido e santo, em nome do Senhor Jesus, eis aqui um texto que nós precisamos entender além do literal, Senhor. Sim, Deus, é um texto um tanto, sim, complexo. É um texto porque nós conhecemos superficialmente, muitos de nós, posso assim dizer, conhecemos superficialmente a história de Jó. E queremos entender mais, Senhor. Queremos entender mais, de maneira bem mais profunda. Não sermos rasos, mas termos profundidade no conhecimento desta palavra. Pai Santo, ajuda-me a ser este instrumento, a compartilhar de Tua palavra de modo que todos venham a entendê-la também no âmbito espiritual. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, acampa o Teu Espírito Santo ao lado de cada vida nesta tarde, de cada um daquele que recebe, Deus, este trabalho em sua vida, em sua casa, em sua família, assim como de cada um daqueles que receberão ainda este trabalho. Fala, Deus, porque o Teu povo quer Te ouvir. Santo, santo, santo é o Teu nome, louvado seja Deus. Como nós estamos aqui compartilhando, Jó 35, já disse que é uma leitura que precisamos fazer, porque diz muito respeito às nossas vidas. Esta palavra diz e ainda fala muito alto nos dias de hoje. O texto do capítulo de Jó 35, este texto que separei de 12 a 16, ele, no seu conteúdo, do próprio capítulo 35, traz uma mensagem muito poderosa. Uma mensagem que nos edifica, se nós estivermos predispostos a tirarmos de nós toda e qualquer sabedoria própria e quisermos de fato ouvirmos o que Deus tem a falar, este é o momento. Porque este capítulo ele fala de modo muito poderoso nos nossos dias atuais. Nos encontramos muitas vezes como Jó, como disse, muitos na casa de Deus, não são poucos. Quando se fala de Jó, se fala de uma maneira, só fala de Jó no capítulo 2, 42. Só fala de Jó
que ele vai suprir, que ele vai fazer, que ele vai acontecer. Só fala de Jó nesta parte. Mas ninguém fala do que Jó passou em todo o contexto, em todo o seu livro. Eles tratam de Jó somente quando Jó ele já passou por todo aquele processo, aí o pessoal quer falar de Jó. Mas não trata de Jó antes, só trata de Jó depois. Como retificando, eles só falam de Jó a partir do capítulo 42. Muitos têm o capítulo 42 de Jó como tábua para as suas vidas, mas não fala das coisas que aconteceram antes, que são muito pertinentes sim às nossas vidas. Então eu quero compartilhar deste capítulo 35, nesse texto do 12 ao 16, que fala justamente desta oração que Jó fez. O pessoal só quer falar, como eu disse, do capítulo, do verso 2 do capítulo 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É só disso que o pessoal fala de Jó. É isso? Raso dessa maneira? Um verso apenas que você tem a dizer de Jó? Vamos conhecer, eu convido os irmãos nesta oportunidade, conhecermos também o capítulo 35. Nesta oportunidade, Eliú, ele está aqui repreendendo Jó e os seus amigos. Vamos ver que atitude é essa de Eliú. Nos encontramos, como disse muitas vezes, como Jó, em momentos de aflição, de sofrimento, buscando respostas e o conforto de Deus para as nossas vidas. O autor, ele mostra aqui, já nesta primeira parte, que nós temos uma busca egoísta. Veja bem, queremos o socorro, queremos ali respostas, queremos o conforto de Deus. É isso, é uma busca egoísta. É uma busca do eu. Esta é a busca de muitos em suas orações. Como eu disse, é um assunto que eu gosto muito. Eu não me considero uma autoridade na oração. Não me considero, eu tenho muito que aprender. Mas o pouco que eu sei, eu quero compartilhar com os irmãos. O pouco que eu sei e fazer isso através deste ensino é algo maravilhoso. Então, precisamos não ter esta busca egoísta de buscar ao Senhor nos nossos momentos de aflição, de perigo, de socorro, numa busca egoísta. Compartilhei há um tempo atrás, em pregações tão recentes, de que os perigos, eles nos aproximam de Deus. Os perigos, os perseguidores, eles fazem um favor tremendo para as nossas vidas. As dificuldades, as barreiras que se levantam, eles fazem um favor tremendo para nós, pois é o momento em que nós corremos para Deus. É o momento em que nós buscamos ao Senhor. Percebam isso. Quando está tudo bem, a gente nem está aí para o Senhor. A verdade é essa, somos seres humanos, buscando sermos aperfeiçoados diariamente. O problema é que quando está tudo muito bem, a gente não busca o Senhor. Nem estamos preocupados. É verdade. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, a verdade seja dita. Mas quando a coisa está pegando, que a situação está difícil, aí, Jesus, é aquela gritaria, é o socorro. É o momento egoísta de buscar o Senhor somente nestas horas. E Eliú está reprovando isso. É isso que Eliú está reprovando na vida de Jó e de seus amigos. Eu convido os irmãos a lerem este capítulo 35. São 16 versos apenas. E, como eu gosto até de dizer, leiam os dois capítulos anteriormente para que vocês possam ter um entendimento bem mais amplo. E 2 capítulos posteriores vai ser edificante para a sua vida. Então, este capítulo nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor com propósito. Devemos buscar o Senhor não de maneira despropositada. Mas que propósito seria esse, pastor? Os propósitos de Deus. Para que eu não venha aqui pecar naquilo que eu falei, numa busca egoísta. Buscar os próprios propósitos, não. Devemos buscar o Senhor
com o propósito de buscar a sua vontade, os propósitos de Deus. Pois é os propósitos de Deus para as nossas vidas que farão com que as nossas orações em tudo mais sejam respondidas. Mas como assim, pastor? Ué, a Bíblia ela é completa. Em Mateus 6, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia é completa. Mateus 6, acho que 32 e 33. Diz assim, que ele fala das aves do campo, que não semeiam, mas comem, dos lírios do campo, que não se vestiam nem como Salomão. Então, o Senhor, se faz isso pelo passarinho que não planta e pelas plantas, quanto mais por nós, seus filhos. Então, nós devemos buscar o Senhor primeiro na sua vontade, buscar o reino de Deus, a sua justiça, buscarmos a vontade do Senhor, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Pois o alívio, o socorro, ele providencia, ele já vê a predisposição dos nossos corações e ele já, de maneira antecipada, ele já nos responde em nossos corações, como quem diz assim, quem consegue ouvir. Tem muitos que estão tentando entender o que é este ouvir a voz de Deus. Amados, ouvir a voz de Deus é uma experiência única. É uma experiência que só você e Deus poderão constatar. Outra pessoa talvez não entenda o ponto de vista pelo qual você diz que ouviu a voz de Deus. Mas eu tenho esta convicção na minha vida. Eu tenho esta experiência na minha vida de ouvir a voz de Deus. E de maneira audível. Algo que trago comigo como testemunho para a minha vida. Então é algo que todos podem ter a resposta de Deus em seus corações. E terem esta resposta, seja de maneira audível, ou seja que você sinta a presença de Deus te respondendo, te confortando, te trazendo aquilo que você precisa. Então o alívio e o socorro de que precisamos já é de conhecimento do Senhor. E Ele nos sustém. Ele nos dá o sustento. Ele nos dá, se for o caso, o livramento. Deus ele é soberano. Quando fala de soberania, é de conhecimento. Ele sabe o que passa em nossas mentes. Não adianta a gente ir, como o próprio Eliú está aqui, neste capítulo 35, reprovando. E com aquela ideia de tentar manipular Deus. Eu explico. E naquela ideia de que, gente, não tem como tentar enganar o Senhor. Se as trevas e a luz, como diz o salmista, para ele é uma coisa só, para a gente que é humano, a gente não consegue enxergar. Gente, para o Senhor, trevas e luz é indiferente. O que eu quero dizer com isso? O próprio salmista diz que ele já conhece todo o nosso pensamento. Ele conhece todas as nossas palavras que iremos verbalizar antes mesmo de sair dos nossos lábios. E sabe exatamente se são palavras que vêm de um coração sincero ou não. Então não adianta, não tem essa história de querer comover Deus, como muitos até cantam nos dias de hoje. Infelizmente, são pessoas mal instruídas que acabam também levando uma instrução errada para outros. Eu lamento, porque muitos já cantei também, oração, gente, não é alimento, não. Oração é alimento? Não é não, gente. Tem gente que canta isso, que oração é alimento, não é não. Oração é o nosso veículo de comunicação com Deus. A oração é algo que deve ser valorizado. É através da oração que nós chegamos à intimidade com o Pai. Através da oração, nós temos ali uma vida que dirá respeito ou não se estamos diante ou não do Senhor. Se através da oração é possível ver se a pessoa, através da vida de oração de uma pessoa, é possível ver se ela é não ou íntima de Deus. Através da oração, veja como o assunto da oração ela é extenso. Ele é tenso também, ele é extenso e tenso.
Porque para muitos, quando se fala de oração, meu Deus, a cara muda. Ah, meu Deus, vai orar? Quem nunca, né? Ah, vai orar agora? E ainda mais quando era aquela irmã, né? Que a irmã, ela estendia, ia lá na Etiópia, e aquela oração, e o pessoal já estava assim, ah, meu Deus do céu, já estava suando as mãos. Quem lembra disso? Tem gente que não tem organismo para orar, aí já mostra que não tem intimidade nenhuma com Deus. E quando ora, já quer divertir a pessoa. Ó, pelo amor de Deus, hein? Não vai lá na Etiópia não, hein? Ó, pelo amor de Deus, é uma oração simples, rápida. E senão a pessoa, quer dizer, aí corta você da sua intimidade com Deus, quer podar você da sua intimidade com Deus em detrimento dela mesmo. Porque ela não tem intimidade com você, também não quer que você tenha. Como eu disse, o assunto oração é algo realmente, olha, que mexe, é tenso. Deus, ele tem na sua soberania, no seu conhecimento, antecipado. Ele sabe exatamente como nós iremos nos apresentar diante dele. Então não adianta a gente tentar vir com meias palavras ou meias verdades. O Senhor espera de cada um de nós uma oração pura, simples, sincera. E o Senhor sabe exatamente tudo aquilo que pensamos. Sabe exatamente tudo aquilo que nós iremos fazer. Ele já está esperando. E sabe exatamente quando nós erramos. Como quem diz assim, trazendo para o nosso entendimento, humanamente falando, não digo espiritualmente falando, mas humanamente falando, como se Deus estivesse assim falando assim para Jesus, olha lá, vai errar de novo, ó. Quer ver? Vai fazer assim, assim, assim. É desse jeito. Deus sabe exatamente tudo aquilo que nós vamos fazer de maneira antecipada. Olha lá, tá vendo lá? Ele disse que não ia fazer, mas olha para onde ele está indo. Olha para onde ele está indo. Eu já falei para ele não andar nesse caminho. E aí o que Jesus fala? Tenha misericórdia dele, Senhor. Eu morri por ele. É desse jeito. Humanamente falando, tá? Uma experiência que eu estou trazendo para o âmbito material. Como se Deus estivesse falando com Jesus a nosso respeito, é desta forma. Então, Deus, ele espera de cada um de nós não uma oração mentirosa, insincera. Deus espera de cada um de nós sinceridade de coração. Deus espera de cada um de nós uma oração, não que venha comovê-lo, não que venha trazer emoção para Deus. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Partilhamos isso, acho que domingo passado. Assim fazem os hipócritas que oram, né, extensamente, achando que vão ser ouvidos pelo seu muito falar. Não é não. Ah, mas como é que eu vou me dirigir ao Senhor? Tenha a sua intimidade com Deus, Ele sabe exatamente a sua limitação nas suas palavras. Não tenta colocar o feijão na macarronada, não faça isso não. Tem muita gente que não sabe chegar e falar com o Senhor na sua simplicidade. O Senhor conhece a sinceridade do nosso coração. Seja simples. O Senhor conhece a limitação das nossas palavras. Por que tentar trazer um linguajar que não nos pertence? Para quê? Para mostrar para as pessoas que você sabe? E Deus não está recebendo em nada a sua oração. Não é uma oração sincera, é uma oração para mostrar para os outros que você sabe que você tem um contexto. Ore diante do Senhor. Ou melhor, ore na sua intimidade com o Senhor, dentro daquilo que você tem de contexto. O Senhor entende. O próprio salmista diz que as palavras do Senhor, ou melhor, os pensamentos do Senhor eram demais para a sua pequenez de entendimento. E era um camarada que tinha intimidade com Deus. Davi, gente, ele mesmo declarou: Senhor, os seus pensamentos eu não consigo entender. É demais para mim. Eu não consigo. Ele reconheceu a sua limitação. E é disso que Eliú está querendo nos mostrar aqui. Reconheça a sua limitação. Não tente fazer uma oração insincera. Não tente falar com Deus de modo a querer mexer, porque Deus ele não se emociona com falsas verdades, ou melhor, com falsas palavras. Não. O Senhor ele não se movimenta através de uma oração de palavras mentirosas.
Devemos nos aproximar de Deus reconhecendo a nossa limitação. Isto é que trata deste texto de Jó 35. É isso que Eliú está tentando mostrar a Jó. Que muitos estão clamando, porém ele não responde, mas está mostrando por que ele não responde. E tem uma palavra que eu até gostaria de ter compartilhado isso antes com vocês. Eu espero que no próximo domingo eu compartilhe isto, que muito abençoou a minha vida, que diz assim, quando Deus diz não. Deus diz não? Deus diz não. Aqui, ó. Clama, clama, clama e ele não responde. É não. É não e acabou. Quem é que vai dizer sim? Se só ele dá a última palavra. E eu quero compartilhar isso, se assim Deus me permitir, no próximo domingo. Então, devemos nos aproximar reconhecendo a nossa limitação e dependência nele, buscando tão somente a sua vontade, os seus propósitos e não, de maneira egoísta, os nossos próprios propósitos. Sim, minha irmã, é isso que eu estou falando. Não precisamos de palavras bonitas, palavras que a gente nem utiliza no nosso dia a dia, mas quer utilizar na oração. E se possível for na frente de todos também, né? É o momento, é o meu momento. E Deus fala assim, que pena que eu não vou ouvir desta forma. Infelizmente há muitos de nós que pensam que pode manipular a Deus. Como assim, pastor, manipular a Deus? É uma coisa que eu presenciei numa dessas igrejas da qual eu fiz parte. De fato, eu tenho um pouco de experiência em igrejas. Então, eu tive a oportunidade de ouvir uma pessoa orar neste sentido, e ele deixou claro, de maneira bem explicada, que nós temos o poder de mover a mão de Deus. E este é um assunto bem complexo. Gente, ninguém move a mão de Deus. Nosso Deus não é paralítico, melhor, ele não tem paralisia na mão, não. Nosso Deus é perfeito. Ele tem o poder de mover, de tirar, de recolher. Ele não tem problema nas mãos, não. Para que orar para Deus mover a mão dele? Vamos orar para mover a mão de Deus. Meu Deus, nós servimos a um Deus que tem problema nas mãos? É difícil, é complicado. Aí tentam explicar, trazer um contexto para cima disso que não se sustenta. Ninguém move a mão de Deus, amados. Quando ele diz não, acabou. Mas tem pessoas que ainda conseguem, como se estivesse dando murro em ponta de faca. Ninguém move a mão de Deus, não adianta. Não, a minha oração moveu a mão de Deus. Meu Deus, hein? Tua oração é poderosíssima. Curou Deus, né? Deus não conseguia nem mexer a mão, você moveu a mão de Deus. É desse jeito, amados. Infelizmente, tem pessoas que trazem um contexto para o altar que eu passo mal, sinceramente. Eu passo mal, eu falo assim, meu Deus do céu, eu quero sair daqui, não consigo. É desse jeito. Eu falo mesmo. Eu já saí, sim, em algumas vezes, não todas. Para não causar nenhum espanto, tem situações que eu seguro a onda. Mas quando não dá, não, eu levanto, dou uma disfarçada e vou embora. Desse jeito. Muitos pensam que pode mover a mão de Deus. Muitos pensam que, através de suas orações, eles podem mudar uma resposta que Deus já disse. Deus não vai contra a sua palavra. Temos que entender isso. Deus não vai contra a sua palavra. Mas Deus fez isso, fez aquilo outro, mas ele não fez exatamente aquilo que a pessoa esperava. Deus sempre diz não para você porque ele tem um propósito melhor para a sua vida. Algo que eu aprendi na minha vida é o seguinte: Deus não tem plano B. Não tem. Deus tem sempre um plano especial para a sua vida. Percebam que todos os planos de Deus em que ele fez o homem participar, ele não mudou em nada. Ele tão somente esperava o quê? Que a outra parte cumprisse. Ele não mudou em nada o seu plano. E quando de repente pessoas queriam se eximir de culpa, não queriam fazer parte deste plano, assim como foi com Moisés, ele não queria ir lá falar com o faraó, quando Deus deu as instruções para ele de como ele teria que falar com o faraó para que o povo fosse
libertado. Porque o que ele quis dizer com isso? Eu não sei falar. Alguns dizem que era gagueira, alguns dizem que ele tinha a língua presa, que tinha um pesado falar. E aí o que Deus não mudou, não. Ele disse, não, você vai para o jogo. Não vou abrir mão de você, não. Você vai sim. Deus não abriu mão, não. O que ele fez? Chama lá o teu irmão Arão. Aí, como eu até compartilhei da outra vez com os irmãos, e repito, Arão, ele entra para a história, não como o primeiro sacerdote somente da igreja, mas como intérprete de Gago. Veja bem, Arão, com o qual Moisés havia se reconciliado, teve que ir lá interpretar as palavras que Deus falava para Moisés e Moisés falava para para o irmão dele, Arão, para que ele pudesse falar com o faraó. Aí ele entra para a história como intérprete de Gago. Quando Deus ele diz não, amados, é não, acabou. Se você vai para o jogo, ele vai para o jogo sim, não adianta não, eu não vou abrir mão de você. Todo plano que o Senhor tem para as nossas vidas, ele tem um plano sempre melhor. E não houve um plano melhor e da sua execução como o próprio plano salvífico. O próprio Senhor Jesus fazendo parte, humanamente falando, do plano que o Senhor já tinha feito lá no céu. Ele disse, Pai, eu vou. Não, eu vou aí. Eu vou lá e eu vou cumprir o teu plano. Vou morrer lá na cruz lá. Vou resgatar a humanidade para o Senhor. Eu vou lá. E ele assim fez. Assim procedeu. Então, não servimos ao Deus que tem deficiência. Não servimos a um Deus deficiente. A um Deus que precisa que nós oremos para que Ele mova a sua mão. É um contexto muito difícil nas igrejas. E quando a gente fala disso, a pessoa tu não entende de nada. Então tá, então a gente serve a um Deus que tem um problema na mão, que a gente tem que orar para que... É como na procissão, né? Na procissão, aí eu vou entrar no campo dos católicos. Na procissão, todo mundo está a pé, né? Mas está lá, né, a dita Aparecida sendo carregada, porque ela não pode andar. Ela é uma estátua, ela não pode andar. É assim que nós também servimos a Deus? Nós temos que mover a mão do Senhor porque Ele não pode se mexer? É desse jeito. Não servimos a um Deus deficiente, amados. Nós não temos que orar para que Ele mova a sua mão, ou temos que orar para comover a sua emoção. Não, de maneira alguma. Ele sabe exatamente o contexto de nossas orações. E nós, em nossas orações, só recebemos aquilo que Ele vê que é necessário. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas necessidades. Não devemos buscar a Deus com o intuito de recompensas pessoais. Nos dias atuais, busca por fama, busca por reconhecimento, busca por coisas materiais. Devemos buscá-lo não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é, pelo que Ele de fato representa para as nossas vidas. Não devemos amar mais as bênçãos do que o próprio abençoador. Mas, infelizmente, esta é a tônica dos nossos dias. Em nossos dias é muito comum vermos pessoas buscando a Deus por recompensas materiais, buscando a Deus por coisas pessoais, por sucesso, por fama. E isso mesmo dentro da casa de Deus. Sim, estão até orando nesse sentido dentro da casa de Deus. Esse texto, amados, ele expressa, como eu disse, temos que lê-lo com 2 capítulos de antecipação e depois ler com 2 capítulos posteriores. Aqui ele expressa exatamente a última parte do discurso de Eliú. São 4 discursos. E esta é a 4ª e última parte do discurso de Eliú, na qual ele critica veementemente a forma que Jó e os seus amigos buscam a Deus, mesmo em sofrimento. Sim, é aquele momento em que eles tentam descobrir o que está acontecendo com eles. É exatamente este momento.
em que os 3 amigos deles tentam ali, ele busca ajuda em oração para esses amigos, e aí ele não chega para o Senhor e o reconhece com autoridade para fazer o que está fazendo em sua vida. Como disse, muitos só reconhecem a história de Jó no verso 2 do capítulo 42. Esse aí o pessoal tem, olha, gravado, mas não conhece a história. Pensa que Jó, ele sofreu, ele não merecia, ele não estava nem sabendo lidar com o próprio sofrimento. Ele não estava sabendo, e muitos pensam que Jó passou por tudo isso. Jó não foi Jesus, e tem muita gente querendo colocar a capa de Jesus em Jó. Esse texto, amados, ele nos mostra que são muitos e não poucos que oram a Deus de forma vazia. É esta a crítica que Eliú estava fazendo a Jó e seus amigos, com falta de sinceridade, com falta de conhecimento. Estavam buscando a Deus vazios, despropositados. E Deus não os responde. Como ele mesmo diz aqui, clamam, porém ele não responde. Ele não vai responder. Primeiro que você tem que reconhecer o que está acontecendo na sua vida. E reconhecer a sua limitação. E reconhecer o porquê. O propósito. E não uma oração egoísta. Me livra desse mal. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina na sua oração no Monte das Oliveiras. Se possível for, afaste de mim este cálice. Mas aí ele se autocorrige, porque lá em cima ele disse, eu vou até o final. E aí ele se autocorrige. Não, que seja feita a tua vontade e não a minha. Foi um momento de fraqueza, reconhecido, humanamente falando, de Jesus. Mas ele se autocorrige. Lá em cima ele disse, pai, eu vou até o final. Mas naquele momento estava difícil. E ele foi orar ao Senhor e disse, se possível for, afaste de mim. Ele não queria ir para a cruz. Ele não queria, mas aí ele se autocorrigiu. Porque ainda que ele fosse 100% homem, ele também era 100% Deus. Na sua parte humana, ele estava fraquejando. Mas a sua consciência divina o fez ir até o final. Eliú, ele repreende justamente Jó e seus amigos por falta de sinceridade em seus corações. E ainda esperavam que Deus respondesse às suas orações. Deus sabe exatamente o que há em nossos corações. O verdadeiro caminho para chegarmos ao coração de Deus é através de uma oração sincera. É o que Eliú nos ensina neste texto. Através de uma oração sincera, humilde, de reconhecimento de nossa limitação diante dele. Senhor, eu não sei fazer, mas o Senhor sabe. Se humilhar, como nós já aprendemos, se humilhar, descer do degrau, descer do pedestal. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não tenho condições. Eu sei que o Senhor pode. Eu nada posso fazer. E se humilhar, se prostrar diante do Senhor. É importante este fato de termos humildade diante do Senhor. Não podemos nos achegar com prepotência, com espírito arrogante, se achando tal na oração. Não. Não podemos fazer o uso desse veículo de comunicação com Deus como quem você conversa com seu melhor amigo, mas de uma maneira prepotente, tratando-se o seu amigo de qualquer maneira. Não. Ainda que tenhamos intimidade com Deus, não podemos faltar o respeito com o Senhor. Reconhecer a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, no sentido de que Ele tudo pode, de que tudo Ele conhece e sabe a nosso respeito. Temos que ser humildes, nos humilharmos. O Senhor, Ele nos conhece por dentro e por fora, assim como o salmista, Ele mesmo nos ensina que antes mesmo de sermos formados, antes mesmo de estarmos no ventre de nossa mãe, o Senhor, Ele já tinha conhecimento exato já dos nossos dias. Já estava escrito tudinho. É algo que foge ao nosso entendimento. Por isso Davi fala, gente, é muito para minha cabeça isso. Eu nem fui formado, o Senhor já tem um livro da minha vida? De tudo que eu ainda vou fazer e nem fui formado? É muito
para o nosso entendimento. Mas é desse jeito. Esse é o nosso Deus. Então aqui, nesta oportunidade, ele hoje está nos ensinando o quanto nós devemos valorizar este nosso veículo de comunicação com Deus. Não tratar de modo arrogante ou de modo orgulhoso, mas nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo a sua soberania, o seu poder sobre as nossas vidas, o seu poderio, de tudo o que ele pode fazer antes mesmo de pedirmos. Por isso é que tem coisas que nós não devemos nem nos preocupar, porque ele mesmo disse lá em Mateus 6, 32 e 33, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas nos serão acrescentadas. Ele sabe exatamente de tudo que nós precisamos. A nossa comunicação com Deus, ela deve ser tratada com respeito, amados. E não fazer uma oração insincera, mentirosa, com palavras vãs. Tem muito que, infelizmente, não está utilizando o seu momento com Deus de maneira respeitosa ou adequada. É a oração, é o nosso momento com Deus. O Senhor, quando disse aos seus discípulos, a mim vocês não vão ter que pedir mais nada. E nem aquele que eu vou enviar, que no caso era o Espírito Santo. E os discípulos ficaram tipo que, e agora? Como é que vai ser? Não, vocês vão pedir agora diretamente ao Pai, e em meu nome. Assim ele os atenderá. Quando eu partir, agora é vocês com o Pai direto. Ali naquele momento o Senhor estava rasgando o véu. O véu era ele. Era ele que ficava entre os discípulos e o Pai. Não, agora vocês vão direto. É só falar no meu nome. Ele assim deixou para nós este veículo de comunicação ainda nos dias de hoje. E tem muita gente que está utilizando este veículo de comunicação de maneira totalmente irresponsável. Com falas insinceras ou tentativas frustradas de manipulação, de tentar torcer o braço de Deus. Quem nunca ouviu esse termo, né? Encostar Deus na parede. Eu já ouvi muito isso também. Que possamos, amados, aprender com esta mensagem e, mais do que aprender, aplicá-la no cotidiano de nossas vidas. Que nós possamos aplicar este estudo de maneira consciente em nossas vidas. Que vivamos uma vida marcada por uma sincera busca e desprendimento das coisas materiais ou pessoais. Pois o Senhor, Ele sabe de tudo o que nós precisamos. Amém? Que esta mensagem, ela abençoe a sua vida, ela fale alto ao seu coração. Eu quero compartilhar com vocês, durante esta semana de oração, se assim Deus me permitir, mais um pouco deste contexto do capítulo 35 de Jó. Vamos orar? Pai Santo e amado, obrigado, Deus, pelo compartilhar desta palavra. Obrigado, Deus, por aprendermos, por estarmos aqui, Pai, buscando a cada dia o entendimento da Tua palavra. Sermos mais do que leitores, praticantes da Tua palavra. É o que nós desejamos. Obrigado, Senhor. Mais uma vez eu quero te pedir a todos, por todos, ó Deus, que participaram desse trabalho, por todos que até aqui, Deus, estiveram presentes e ouvindo a Tua palavra, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os edifique, que esta palavra fale muito alto às suas vidas e que esta palavra seja aplicada também no cotidiano de cada uma delas. Esta é a minha oração, Deus. Abençoe cada vida, cada lar, cada família que recebe esta palavra. E assim também como aqueles que ainda ouvirão esta mensagem. Que todos sejam igualmente abençoados, rica e abundantemente. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos de volta, se assim Deus nos permitir, no próximo domingo, às 8h30 e às 18 horas, com o culto online em Minovica. Amanhã, se assim Deus nos permitir, iniciando mais uma semana de oração. Tenham todos uma boa noite. Vamos agora à bênção apostólica.
Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada vida que recebeu a palavra do Senhor, cada casa, cada família, até o dia em que Ele voltar para buscar a sua igreja. Amém e amém. Tenham todos uma excelente noite e que Deus os abençoe mais uma vez rica e abundantemente.